Bom, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês aí no primeiro congresso online de gestão jurídica organizado pelo perfil de administração do direito. É um prazer ter recebido esse convite e poder conversar e compartilhar com todos os colegas advogados aí algumas ideias sobre gestão e administração de escritórios de advocacia com os quais eu advogo, né, e defendo, porque acaba trazendo uma grande vantagem aí na produtividade, nos resultados, na entrega para os clientes, na melhoria do trabalho do serviço jurídico para toda a sociedade, né? Bom, eu falo muito, né, e o meu livro fala sobre isso, que é a questão da produtividade, da centralidade do custo e do investimento em pessoal, em pessoas dentro do escritório de advocacia, né? Por que eu falo muito isso? Eu falo muito isso porque eu sempre defendi a ideia de a gente fazer a advocacia baseada em dados, né? A gente abandonar a advocacia tradicional, focada em trabalhos pontuais e esporádicos, né? Aquela advocacia mais artesanal, caríssima para o cliente, né, e demorada e lenta, enfim, com baixa eficiência na resolução dos conflitos, na entrega para a sociedade, para uma advocacia focada, assim, e aí eu digo no meu livro que a gente precisa administrar o escritório como uma empresa, né, fazer do escritório com uma administração mais profissionalizada, e tudo isso passa por a gente registrar, analisar e tomar decisões baseadas em dados. Então, eu divido para fazer a compreensão de todos mais facilitada em duas grandes áreas de dados, né? Que é a questão da área das despesas e a questão da área das receitas. Aqui, basicamente, honorários, certo? Então, quando a gente está pensando aqui, em primeiro lugar, em tratar das despesas, a gente tem que diferenciar o que é investimento e o que é custo. Certo? E aí a gente tem a ideia aqui central de que é necessário investir mais e mais na parte de marketing, na parte de negociação e fechamento de contratos, nessa área de prospecção de clientes, e às vezes a gente deixa de lado a parte de otimização dos recursos que nós temos para conseguir reduzir esses custos e dar as melhores condições de trabalho para a equipe do escritório, certo? Então, basicamente, o que eu construo dentro do livro lá que eu escrevi, o nome do livro é Otimizado o Escritório como uma Empresa Escalável, é a ideia de que ao aumentar o volume de negociações, de contratos de honorários, mês a mês, de forma previsível, recorrente, né, de uma forma estável, assim, por exemplo, 10 processos por mês, 30 processos por mês, 50 processos por mês, com o tempo, né, o escritório vai criando um estoque de processos, de casos. Isso vale também para a consultoria, não vai escapar, vai ser a mesma lógica, tá? Então vai se criando estoques de processos maiores ou menores. Se tu fizer um fechamento de contrato por mês, vai ser e que o serviço demore 12 meses, tu vai ter um estoque de 12 processos. Quando termina vai entrar outro e vai estabilizar em 12 processos. Se tu tem uma prospecção em média de 10 processos por mês, né, então, e a média de tempo que demora para fazer a rotação inteira do processo até o final, até ele ser arquivado, seja de 30 meses, então vai se formando um estoque de 10 em 10 processos, certo? Mais ou menos, e isso vai formar um estoque de 300 processos, até que vai chegar ao final dessa rotação, né, desse prazo aqui,
E aí, sempre que tiver 10 baixando lá, vai ter 10 entrando e vai se estabilizar em torno de 300 processos. Eu falo, até dou esse exemplo dos 300 processos, porque é onde 50% a 60% dos escritórios de advocacia mais novos, menores do Brasil, eles acabam estagnando, porque eles ficam geralmente com 4 ou 5 pessoas ali, certo? Mas como é que a gente faz para crescer? A gente vai crescendo o estoque, consequentemente a gente vai crescendo o volume de tarefas. As tarefas que no início são imperceptíveis, que às vezes dá tempo de fazer entre uma petição e outra, né? Aquelas tarefas elas vão ganhando volume e essas tarefas acabam se tornando um custo que no início muitas vezes não é computado, né? Por exemplo, a questão de monitoramento das intimações todos os dias de manhã, isso vai, com o tempo, dependendo do tamanho do estoque de processos, vai demandando uma pessoa exclusiva para isso, para distribuir as tarefas de forma organizada todos os dias. A questão do atendimento ao cliente, no início a gente consegue lidar com a ajuda da secretária, mas depois passa a ter uma necessidade de ter um advogado e com o tempo, para escritórios maiores, escritórios com grande volume de clientes, aí, 2.000 clientes com processos ativos, por exemplo, 3.000 clientes, já vai precisar de um advogado, talvez mais uma secretária para atender, e isso conforma custos, certo? Então, esses custos que vão se somar, e aí nesses custos, nesses investimentos, a gente tem que ter a ideia de que representam a folha de pagamento de pessoal, em média, isso é padrão nos escritórios de advocacia, entre 80% e 85% das despesas do escritório. E aí, o que acontece nesse ponto de vista? Quando a gente tem dentro de uma equipe 2, 3, 5 pessoas que têm uma produtividade muito baixa, e às vezes a gente não tem como medir, porque o controle por horário não mede a produtividade dessas pessoas, acaba indo uma sobrecarga de trabalho muito grande para as pessoas que assumem mais a responsabilidade, que chamam a responsabilidade mais para si, ter mais a iniciativa de resolver. E aí acaba que com o tempo essas pessoas também começam a ficar cansadas e aí acaba terminando num peso para as pessoas que estão mais dedicadas, uma frustração, né, uma sensação de inutilidade, as pessoas que estão menos envolvidas, e acaba desequilibrando aí a distribuição de tarefas, certo? Então, dentro dessa perspectiva e de visualizar a parte de pessoas como a parte mais fundamental dentro de um escritório de advocacia, dentro da gestão de um escritório de advocacia, nós desenvolvemos um sistema chamado o sistema de pontuação por tarefas. Em inglês, se chama Task Score. É um sistema que, primeiramente, ele lista todas as tarefas padrão de um escritório de advocacia, né? E aí pode chegar a ter 300 tipos de tarefas dentro de todas as fases do serviço jurídico, desde a fase de marketing vai entrar dentro desse sistema de pontuação por tarefas, marketing jurídico, fechamento e negociação de honorários, né, a parte de administrativa e extrajudicial, a parte consultiva, a parte judicial, recursal e execução também. São todas essas fases que a gente vai detalhar dentro de cada uma dessas fases quais são as tarefas que cada escritório tem. E dentro desse modelo de detalhamento das tarefas, a gente criou uma pontuação para cada tarefa. Exatamente. E aí a gente vai conseguir elaborar uma pontuação de acordo com o nível de complexidade e o tempo demorado para realização dessa tarefa. E como os escritórios de advocacia têm modelos de tarefas muito padrão, a gente inclusive conseguiu disseminar essa ideia e essa metodologia entre os escritórios, e muitos escritórios decolaram de uma forma impressionante, conseguiram, sem aumentar os custos, conseguiram lidar com estoques maiores de processo. Então, realmente, o que acontece é com o sistema de pontuação por tarefas, as equipes conseguem fazer o dobro do serviço jurídico, sem exagero nenhum,
o dobro do serviço jurídico, às vezes até o dobro e mais metade, então 250% de produtividade a mais, sem aumento de equipe, com equilíbrio maior de distribuição das tarefas e com um sentimento mais adequado. Por quê? Porque esse sistema de pontuação por tarefas, ele permite uma autogestão, uma micro-autogestão do seu próprio trabalho, certo? Então, basicamente ali, as tarefas vão variar entre uma pontuação de 1 a 200 pontos, dependendo se for uma tarefa longa, com maior tempo, né? E ao longo do mês, as pessoas atingem em geral, dentro dessa escala de 1 a 200, atingem em geral para 6 a 7 horas de trabalho por dia, algo em torno de 3.500 pontos. É só para ter uma ideia. Esse sistema que a gente disseminou no mercado jurídico, né? Ele foi conhecido pelo INSS há uns 4 anos atrás, logo que a gente começou a exercer e disseminar e publicar as primeiras ideias sobre isso. E o INSS acabou adotando para dentro da autarquia para colocar o seu pessoal em trabalho remoto e vem trabalhando aí, inclusive já tem instrução normativa definindo qual é a pontuação e realmente já tem depoimentos aí da direção do INSS que é efetivo. Bom, então falando disso aqui, dessa parte do sistema de pontuação por tarefa, do Task Score, que eu convido vocês a ler, coloquem no Google Task Score, que vocês vão achar no blog da DVBox maior detalhamento sobre isso. O que essa parte toda dos cursos ela envolve? Quando a gente pensa nisso, envolve a necessidade, a possibilidade, na verdade, a necessidade, mas também a possibilidade de um escritório construir e lidar com um maior estoque de processos dentro de determinado período, né, com o mesmo recurso financeiro que possui, com o mesmo recurso financeiro que tinha desde o início, daquele trabalho. Então, se você tem, por exemplo, 10 pessoas trabalhando no escritório, 20 pessoas trabalhando no escritório, ou num departamento de um escritório maior, esse pessoal com baixa produtividade vamos colocar assim, que consiga lidar aí com 1.000 processos, certo? Então, 10 pessoas lidam com 1.000 processos. Se conseguir implantar o sistema de pontuação por tarefas, conseguir adotar padrões de efetiva eficiência através de comunicação multilateral, um sistema de gestão mais completo, uma controladoria jurídica digital, vou falar mais adiante, que seja bem adequada e bem fechada e atualizada dentro de sistemas e metodologias mais efetivas, essas mesmas 10 pessoas vão poder lidar com 2.000 processos, 2.500 processos, com uma sensação de que estão trabalhando bem menos do que antes. Sim, é exatamente isso que acontece, as pessoas têm uma visão mais adequada, mais tranquila e mais simples do que está acontecendo, simplesmente por tomar as metodologias de trabalho de serviços jurídicos mais adequadas. Então, convido vocês para lerem mais sobre a pontuação por tarefas e convido vocês também, e agora eu vou entrar na segunda parte da palestra, sobre a questão da controladoria jurídica digital. O que acontece? A controladoria jurídica digital é uma evolução da controladoria jurídica tradicional, certo? Lá na controladoria jurídica tradicional se cuidava com carimbo, se recebia os documentos originais do cliente em mãos, batia xerox, às vezes entregava uma semana depois, 2 semanas, 3 semanas, se extraviavam eventualmente alguns documentos, alguns escritórios menos organizados, né? Então tudo isso era uma parte de uma cultura na advocacia tradicional, certo? E que isso passou a não caber mais, e agora durante a pandemia, né, e a quarentena, a gente ficar isolado, acabou que se disseminou o atendimento para os clientes, né, em home office através dos canais digitais, principalmente o WhatsApp, Messenger e alguns outros canais digitais, ou e-mail também. E os clientes passaram a mandar a documentação toda via digital, né? Então o judiciário já exigia que o processo fosse eletrônico, né? Então se passou a
trabalhar com um arquivo totalmente digital, por exemplo, e então a controladoria teve que se adaptar, né? Então, alguns escritórios, por exemplo, até 2019, eles recebiam as intimações no sistema e alguns advogados pediam para imprimir as intimações e colocar impressa na sua mesa. Então, essa realidade a gente ainda existe em alguns recantos, né? Mas ela não é mais a majoritária. A majoritária, ela precisa de uma controladoria totalmente digital que consiga trabalhar com equipes não presenciais. O que acontece? Além disso, em 2020, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, e agora as iniciativas de compliance, elas exigem dos escritórios, principalmente os maiores, mas isso em cascata vai se passar a se exigir de todos os escritórios que trabalham para empresas, regras de proteção de dados, regras de governança da informação, né? Então tudo isso vai se exigir cada vez mais dos advogados. E a controladoria jurídica precisa assumir esse papel de proteção de dados. Além disso, a controladoria jurídica ela tem a função de criar uma pequena equipe que vai lidar com as intimações do escritório, as intimações do departamento, né, se for do setor do escritório que vai tratar de alguma função, e vai trabalhar todos os dias na atribuição de tarefas para agilizar o cumprimento dos prazos e aí sim o escritório conseguir se organizar de forma mais rápida e efetiva. Tá? Então, além disso, dentro da metodologia da controladoria jurídica, você vai encontrar, além do controlador, né, da pessoa responsável pelas intimações, que vai ter um papel de liderança dentro da controladoria, você também vai ter um administrador do software, um sistema operacional responsável pelas intimações, como eu já falei, um analista de dados e resultados. Então, o software que vocês adotarem, ele precisa gerar dados também para alimentar a controladoria e ela conseguir acompanhar a evolução desses custos, né, que a gente está trazendo e também estabelecer dentro do serviço jurídico o registro para promover um controle de qualidade, para melhorar essa questão da produtividade das pessoas, para melhorar a questão de rendimento dos processos, do trabalho de acordo com o volume de processo. Bom, então a gente tem aqui essa primeira área, custos, né? Então, basicamente, nessa questão de custos, é otimizar ao máximo o custo de pessoal, né? A folha de pagamento como é que se faz isso? Investindo em tecnologia, investindo em metodologias, né? Em tecnologias sociais de microgestão, de autogestão, né? Que vai otimizar mais o trabalho das pessoas, e investindo em metodologias propriamente de escritórios de advocacia, como especialmente a controladoria jurídica digital, que é fundamental para qualquer escritório que tenha mais de 300 processos, se não quiser se perder, se não quiser se desorganizar, certo? Agora a gente vai falar dos honorários. Então, a parte dos honorários é que a gente precisa ter uma ideia também mais apurada em relação aos honorários. Porque muitas vezes, eu quero repetir para vocês, que nem sempre aquele processo que deu mais resultado no final seja de fato o que teve maior receita, maior lucratividade. Por quê? Porque quando a gente trata de honorários, né, seja honorários pré-pago, pago parcelado, pago no final, pago só no risco, né, qualquer tipo de forma que você vai cobrar os honorários, né, ou por mensalidade, né, independente do risco, de qualquer forma, o que mais importa, né, além do valor, é o tempo. Então é muito melhor, por exemplo, se ganhar um processo que entre 10 mil reais em um ano, do que ganhar um processo que entre 4 mil reais e 5 anos, certo? Por quê? Porque vai ser, se você dividir os honorários totais pelo número de meses, você vai entender que por mês, para aquele determinado processo, tu ganhou mais. E é isso que importa. Teu escritório ganhou mais. E é exatamente isso que importa. Um escritório não pode ter a visão sobre custos e sobre honorários, sobre receita, né? Apenas pelo livro caixa, pelos resultados do mês ou resultados do ano. Não. Um escritório precisa ter percepção
sobre determinado tipo de ação, determinado grupo de ação, se a longo prazo, considerando o início até o final da prestação do serviço jurídico, né, se aquele processo realmente é lucrativo. Muitas vezes aplicando essa metodologia e mostrando para colegas, né, e clientes nossos da DVBox como se faz o cálculo de lucratividade, né, e como se partilha os honorários ao longo do tempo e se aplica sobre esses processos o real custo que cada processo tem, se percebe que em alguns casos, alguns tipos de ação, o escritório está tendo prejuízo e isso está jogando os resultados do escritório muito para baixo, certo? Então, como é que a gente vai fazer? A gente, por exemplo, um escritório criminal, né? Geralmente existe um padrão de se cobrar tudo no início da ação, né? Ou às vezes se cobrar ao longo do processo, na apelação, né? Na execução, enfim. O que acontece? Se cobra tudo no início e o processo demora 3 vezes mais ao longo do tempo do que se previa, aquele processo ele pode ir reduzindo muito o valor dos honorários mensal que representou aquele processo. E muitas vezes um escritório de criminal pode receber uma injeção muito grande, né, nos primeiros períodos de trabalho, só que com o aumento do seu estoque de processos, do seu estoque de casos, né, esse prolongamento do tempo de duração de cada processo, que muitas vezes os escritórios criminais lutam para que demore bastante tempo mesmo, acaba condenando e acabando com a lucratividade do escritório. Então é uma coisa que a gente precisa ter muito faro e muita percepção para que o escritório não se torne inviável ao longo do tempo, né? Ao contrário, também acontece com escritórios trabalhistas ou previdenciários ou de alguma outra área que trabalhe com êxito, né? Você imagina que um processo demora 3 anos para sair e aí acaba que vai colocar tudo na ponta do lápis, o processo leva 6, 7, 8 anos para sair o resultado. E durante todo esse período, o escritório teve que arcar mês a mês com custos, certo? Que eles não ingressaram ainda no caixa. Então, basicamente, todos esses dados, eles são dados que são extraídos do próprio escritório de advocacia. Então, por isso que a gente fala muito da importância da gestão inteligente, né? Em inglês é a Business Intelligence ou a gestão data-driven, a gestão baseada em dados, porque são os dados que o seu escritório reúne e que te entregam uma visão diferenciada do teu negócio que nenhum outro sistema, nenhuma outra inteligência vai te entregar, porque são os dados próprios. Então, basicamente, esse é o meu recado, né? Então, convido vocês para procurar aí no blog da DVBox sobre o sistema TaskScore, sobre gestão baseada em dados e sobre controladoria jurídica digital, que são as 3 metodologias que, de fato, vão mudar a sua advocacia, vão fazer seu escritório ter os melhores resultados, distribuir melhor o trabalho e conseguir entregar qualidade de vida para seus colaboradores, para todos os seus colaboradores, melhorar a sua gestão e ver um reconhecimento, né, uma maior respeitabilidade por parte dos clientes com vocês. Obrigado, colegas. Esse foi o meu recado e espero que a gente possa se encontrar aí em outros momentos. Obrigado, pessoal da Administração do Direito. Foi um grande prazer e uma grande honra participar desse primeiro congresso. Um abraço, até a próxima.